Sejam bem-vindos a mais um episódio do Open Business. Hoje eu estou aqui com o casal do turismo, né, sem muito suspense, Cristiano Lopes, Paty Torres. Cristiano, que já é muito conhecido, já está aí, já está no Se Liga na Trip, tem muito... Paty, que é sua esposa, que é dona de uma agência ex-bancária, né, tem toda uma história aí pra gente. Sejam bem-vindos, muito obrigado, é um prazer inenarrável ter vocês aqui do nosso lado. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de falar de turismo para essa audiência qualificada. Né? Não, nós estamos com o Cristiano, que é palestrante, que já trabalha, já é apresentador há muito tempo, formado, turismólogo, e queria entender um pouco mais. E a sua esposa, que no caminho disso saiu, teve a trajetória de mudança de profissão, de tudo, para estar agora com a Paty Torres Viagens. Eu queria entender como é que foi. Primeiramente, um prazer de verdade estar com vocês aqui. Muito obrigada. Vamos lá, deixa eu começar a história. Eu sou formado em turismo, fui professor e coordenador de curso de turismo muitos anos na Newton Paiva. E enquanto aluno, o meu primeiro emprego foi na Rádio 107 FM. Você lembra da Rádio 107 FM? Radioativa? Radioativa, lembro sim. Que era a rádio que era do Promove. E nessa rádio eu trabalhava como produtor de um programa Intercollege com a Daniela Zupo. Depois eu fui trabalhar na área de eventos da rádio e eu dei uma ideia pro diretor de marketing na época, o Paulinho Cavalcante. Falei, por que aqui não tem um programa de turismo? Ele falou, cara, um programa de turismo precisa de um patrocínio. Eu falei, mas o patrocínio eu consigo. Ele falou, mas como que você consegue? Eu falei, eu estudo numa faculdade de turismo, eu tenho acesso ao reitor. Ele falou, mas como? Eu falei, eu sou presidente do diretório acadêmico, a gente realiza calorada e na calorada a gente conversa com o reitor. Eu posso apresentar um projeto. Então você vê o que é a ousadia, né? O empreendedorismo tem muito disso. Tem bastante. Hoje em dia você tem que ser ousado. Tem que ser ousado. E eu naquela época eu falei, faz o projeto, me entrega. E o responsável, que era o Christian Fernandes na época, grande locutor, ele também fazia parte do departamento comercial, elaborou uma proposta, eu fui lá, bati na comunicação da Newton Paiva e consegui o patrocínio do programa. Chamava Pé na Estrada. Pé na Estrada. Eu lembro desse programa, eu lembro do... E tá até hoje, inclusive. Então, o Pé na Estrada, ele era da 107 antiga, sim, né? Aí o que aconteceu? O Ney Mourão começou, falecido, saudoso Ney Mourão, começou fazendo a locução, depois o Franklin Valadares, a Paula Pessoa, mas quem fazia o programa, quem escrevia as pautas, era eu. Só que o que aconteceu? Nessa parceria com a faculdade, o aluno que era da disciplina de comunicação social, ele que escrevia, da professora Maria do Carmo Guerra. Ela colocava como atividade para os alunos pesquisarem os destinos. Uhum. Eu entrava dentro da sala, pra você ver, eu era do segundo período, eu ia no sexto ensinar a turma a fazer pauta. Que isso. E aí eu fazia a pauta final e no final era assim, no final do programa. Essa foi uma dica do aluno Pedro Lana, do sexto período do curso de turismo manhã da Newton Paiva. Então esse era o merchan. Entendi. Porque você sabe que para ter programa tem que ter merchan, não tem? Tem demais. Falando em merchan, até pegar a abertura, agradecer, antes de mais nada, a Implantar, que permite com que tanto que este quanto que diversos outros espaços de podcast possa levar até você a nossa missão. E a nossa missão, do Open Business principalmente, é trabalhar para você, levar para vocês um pouquinho da visão empreendedora, visão do que cabe. E a da Implantar é levar a internet para dentro da sua casa. Nós temos hoje os planos de 5 GB até 45 GB, que varia de 29 até 85. A melhor conexão. Se você não tem Implantar, você não sabe o que é a internet. Para poder falar, o número da Implantar é 41410955. A gente também está tendo com um prêmio dos streamings, para que você faz o seu plano, ganhe um streaming. Não deixe de ver, não deixe de entrar em contato e Implantar Telecom, levando a internet mais perto de você.
Implantar Telecom, você merece a melhor conexão. É isso aí, é isso aí. Muito bom, é muito bom. Então, cara, eu comecei assim a minha carreira na área de turismo. E aí eu formei, fui trabalhar depois numa produtora de eventos, comecei a lecionar e trabalhei muito tempo com turismo. Muito bem. Depois eu virei palestrante. Fui pro Senac, trabalhei 4 anos no Senac como gestor da área de turismo em Minas Gerais. Conheci bastante o estado, fiz muito relacionamento, participei de muitas palestras, muitos eventos, mas em 2010 eu comecei a virar palestrante. E minhas palestras são mais na área de motivação, vendas e empreendedorismo. Também na área de educação e turismo. Mas são, em termos de número, não são uma pequena quantidade de palestras na área de turismo. E aí o que aconteceu? Através de um relacionamento, de um contato, eu conheci o Ricardo Ribeiro, grande amigo. O Ricardo Ribeiro me apresentou, eu conheci o Leandro Figueiredo, que me apresentou o Ricardo Ribeiro, que tinha voltado para o grupo da 98. O Leandro, nessa época, ele trabalhou na 98, ele trabalhou no Atlético, ele foi diretor de novos negócios, trabalhou no Hoje em Dia, que eu já escrevo também há muito tempo, e aí, nessa conexão, o Ricardo me conheceu num projeto que a gente estava fazendo e falou comigo, cara, eu voltei para 98, o primeiro projeto que caiu na minha mão aqui foi de turismo. Eu preciso de um profissional, de um especialista, porque eu tô precisando de um patrocínio e não tá fechando. Eu preciso que você dê uma olhada, ver o que tá acontecendo. Você já trabalhou em rádio, você entende de projeto. E eu bati o olho no projeto, vi que tava faltando umas amarrações. A 98 tinha um patrocinador fortíssimo para um programa. E foi esse eu falo que eu vi outros, eu sempre te acompanho, então a gente acaba vendo outros podcasts. Foi esse que foi assim, ó, você tem que responder sim ou sim, ou é agora ou é agora. Foi esse, não foi? Foi esse, foi o que aconteceu. Existia esse projeto para ter o patrocínio e precisava de entregar esse projeto para uma grande agência de publicidade. Sim. Eu ajudei a amarrar. Entrei numa reunião online no pós-pandemia. Cara, eu nem te falo quem tava nessa reunião, tá? Tava todo mundo da 98, ninguém me conhecia. Me apresentaram lá assim, ó, esse cara é o cara do turismo da 98. Eu defendi o projeto, um dia depois eles conseguiram o patrocínio. Ó, que isso. Era um programa que já tinha o produtor, já tinha os apresentadores. E aí o Ricardo falou comigo, eu vou te botar em alguma... Vou te dar uma ponta nesse programa, vamos aguardar. Nós fizemos uma primeira reunião com o Rodrigo Carneiro, que me recebeu muitíssimo bem, foi maravilhosa a nossa reunião, e ele deu uma ideia do que eu iria fazer no programa. Preparamos uma segunda reunião. No dia dessa segunda reunião, o que aconteceu? Plim! Covid. Não teve a reunião sobre o projeto. Entra na sala o Rodrigo Carneiro, junto com a Fernanda Ribeiro, sentou e falou, ó, a Fernanda tá com um projeto novo, precisa de alguém na área de turismo para fazer um programa de turismo com duração média de 20 minutos. Eu queria saber o seguinte, o que é que você faria? Foi a situação. Foi essa situação. Ele falou, você não vai falar é sim ou sim. Não tinha opção do Não tinha opção. E aí era uma oportunidade para eu fazer o projeto. Eu falei, olha, eu penso num programa com 5 verbos do turismo. Quais são? Primeira coisa é como ir. Como que eu visito uma cidade, como que eu vou, quais os meios de transporte. Número 2, o que visitar. Número 3, comida. Número 4, hospedagem. E número 5, comprar. Então são 5 verbos do turismo. O ir, o visitar, o comprar, o comer e o hospedar. Ótimo, semana que vem você começa. Foi assim que começou o projeto. Que é o Se Liga na Trip. Que hoje é o Se Liga na Trip, mas aí, né, Paty, tem uma situação que aconteceu. O programa não tinha nome, não foi isso? Realmente. Na época, o Cris, ele usava só o Instagram dele como palestrante, né? E aí, na hora da gente conversar sobre isso, é um assunto que a gente gosta muito, né? Essa questão da viagem, e a gente falou, precisa ter um nome, né? E diante de algumas ideias, surgiu o Se Liga na Trip. Nós fizemos uma pesquisa de nome, Sim. porque eu tenho uma coluna no Hoje em Dia que chama Coluna do Cristiano Lopes.
A Paty falou, sua coluna de turismo não pode chamar coluna do Cristiano Lopes. Tem que dar um nome. E aí nós começamos, como é que vai ser o nome? Aí nós começamos a pensar, 98 é uma rádio mais informal, é uma rádio mais descolada. Aí veio o Trip. Pô, Trip é viagem, Trip é rolê. E pra gente que tá no meio, igual eu faço trilho todo final de semana. Eu tenho um menino que sempre que tá comigo, a gente vai estar subindo. É muito conhecido, é muito bem falado, inclusive. O pessoal que é desde do ciclismo até o pessoal do motocross, todos eles seguem as reportagens, tudo que tem no Se Liga na Trilha. Ué, mas que coisa boa. Então nós criamos o programa com esse nome, com esse intuito. Deu Se Liga, porque fica ligado, presta atenção. Sim. Então, deu Se Liga na Trip. Fizemos uma pesquisa de nome, né? Registramos a marca e começamos o negócio. Só que aí eu fui pra rádio, que na época era rádio, tava logo transitando pra TV, porque a 98, né, passou de Rádio 98 pra Rede 98. E aí ficou lá o Se Liga na Trip. Só que aí a Paty começou a falar, tem que abrir o Instagram do Se Liga na Trip. E o que eu falava, Paty? Não tem tempo, não consigo resolver isso. E aí foi onde eu falei assim, já que você não tem como, né, dar sequência num outro Instagram, pode deixar que eu comece aí isso. Mas na verdade, assim, a gente começou junto, né? O Cris, ele abriu o nome, colocou lá, convidou os amigos 9 pessoas em uma semana, 9 curtidas. 9 pessoas no Instagram. E eu falei, você tá vendo, Paty, que não dá certo? Eu tô te falando que não é bom eu mexer com outro Instagram. Ela falou, o que você fez no Instagram? Eu falei, postei 2 fotos. Ela viu, ela falou, você postou uma foto sua, quem? Você tá achando que você vai ter quantas curtidas? Tá até muito. Então foi aí que a gente começou esse projeto do Se Liga na Trip no Instagram. E nessa época a Paty ainda era bancária. Isso. Paty era bancária. Era bancária. Trabalhava no Itaú. Era gerente de empresas lá, uma época muito boa, né, profissional, e sempre gostei de viajar, e aí eu falei com o Cris, deixa eu pegar o Instagram, então eu vou fazer os recortes do programa que você faz lá na 98, Sim. Vou colocar um pedaço ali e tal, né, para poder Sim. fazer a divulgação. E aí o pessoal começou a gostar, né, compartilhar e tal, e aí foi onde foi chegando novos seguidores para poder acompanhar ali o perfil. E como é que foi essa parte para você, assim, até dentro do que a gente sabe, até dentro do nosso programa, uma das coisas que a gente mais fala é sobre isso, essa virada de chave, porque tem que ter muita coragem, né? Até o Cris está aqui, que além de também é palestrante na área corporativa, tem as palestras que ele faz, tem o evento também, que a gente vai até falar num outro momento. Como que é para você? Como é que foi para você essa virada de chave nesse sentido? Porque sair de bancária para poder, eu falo porque a gente trabalha com agência de marketing em paralelo também. Então, e eu tive que fazer essa virada de chave. Minha primeira formação foi jurídica, aí eu trabalhava com outras coisas, fui dono de restaurante, bistrô e tudo mais. Fala assim, agora eu vou mexer com o outro lado, não foi fácil. Inclusive, para mim, um dos motivos pelo qual eu trouxe o Open Business para o povo, né, para as pessoas de um modo geral, é para falar, pessoal, o Brasil, apesar de ser o Brasil, por ser um país de muitos impostos, é um país que está de portas abertas e te dá a opção, sim, desde que você queira, desde que você tenha coragem, do meu ponto de vista. Eu acho que é persistência, coragem, eu acho que o empreendedor tem que ter isso, tem que ter movimento, você tem que se movimentar. Então, uma das principais mensagens que eu acho que é a mais fantástica, que eu gostaria até de te perguntar específico, como é que foi para você tomar essa decisão? Assim, para poder sair do banco, eu me planejei, né, financeiramente, principalmente, né, porque assim, mudar não é fácil, é desafiador, tem que ter coragem e não é todo mundo que topa fazer isso, né? Então, no momento que eu tive a decisão que eu queria sair, eu me preparei para que eu pudesse fazer isso. Então, eu saí do banco, falei, agora também nunca tinha aproveitado meu seguro-desemprego de outras vezes. Eu falei, 16 anos como bancária, né? Eu falei, vou aproveitar meu seguro-desemprego, vou relaxar também um tempo e pensar no que eu vou fazer. Então, nesse primeiro momento, eu não sabia, assim, o que eu ia fazer de fato, sabe? E aí foi onde eu comecei a fazer muitos cursos.
E logo no mês seguinte da minha saída do banco, a gente fez uma viagem, né, para Colômbia, para San Andrés. E foi uma viagem assim planejada, né? A gente estava com muitas expectativas da viagem. E na véspera da viagem, o Cris ele teve a ideia de acionar alguns fornecedores locais com o objetivo da gente fazer a divulgação e levar o Se Liga na Trip como um canal ali para mostrar para o público de Belo Horizonte. Qual que foi a minha ideia? A gente estava viajando para o exterior pela primeira vez juntos. Eu já tinha o Se Liga na Trip. Eu tô na televisão e no rádio. Sim. Nós temos audiência. É. A 98 tem Ibope, tem tudo. Eu fiz um portfóliozinho rápido e falei, vou bater na porta de quem eu conheço. E aí vem, Pedro, uma coisa que é muito importante. O relacionamento profissional. Não é amizade de dar tapinha nas costas, não. É relacionamento profissional. Sim. Eu te dou uma coisa, você me dá outra. Sim. E aí, então, eu tinha ido numa feira de turismo, conheci uma fornecedora de uma companhia aérea. Ela falou, você tá indo pra Cartagena e pra San Andrés? Legal. Eu tenho um contato, um receptivo lá e tal. Eu falei, eu vou ligar pra mulher. Cara, mas eu tava eu cheguei, 3 dias antes, talvez, da viagem, né, Paty? Foi muito em cima da hora. A Paty falou, você vai ligar pra ela hoje? Eu falei, agora. Puf, peguei o telefone, liguei e falei, ela tava inclusive na Jordânia na época. Ela falou, eu não tô lá. Eu falei, que legal, já fui na Jordânia também, já fui em Israel. Ela, que legal. Dei até umas dicas pra ela, você vai aproveitando. E aí ela falou, olha, eu não estou lá, mas a minha gerente vai te ligar aí. A gerente dela me liga e fala, o que você está precisando em Cartagena? Eu tenho receptivo, eu vou te buscar no aeroporto, vou te levar pra conhecer a cidade num dia, no outro você vai fazer um passeio numa ilha. Eu desliguei e falei, Paty, consegui isso. A Paty falou, mas como assim? Eu falei, Paty, o turismo é rápido. As pessoas são rápidas. Sim, sim, não, não, e vamos embora. Sim. E aí foi a primeira vez que a Paty olhou e falou, gente, esse Se Liga na Trip, ele é um negócio que, poxa, ele é um projeto grande, que pode ter mais visibilidade, ele pode ter uma forma ainda melhor que nós não estamos explorando muito. E vender muitas vezes aquilo que todo mundo que está procurando viagem busca, que é um ponto de confiança. Vocês são uma referência de confiança e hoje em dia tem o pessoal do Rio que conheço, que faz às vezes um ou outro evento para fora, mas é uma vez por ano, e mesmo assim as pessoas pesquisam em grupos, início naquilo. Como que é para essa parte aí como é que foi esse início para poder dar esse passo para a agência? Pois é, aí essa primeira viagem ainda teve o complemento, porque nós fomos para Cartagena, chegamos lá, a gente não tinha conseguido o receptivo, aí a Paty viu uma cooperativa... Não, para San Andrés, para San Andrés. Em Cartagena a gente tinha Cartagena o receptivo, conseguimos. mas em San Andrés não deu tempo hábil para a gente poder negociar isso. Então, na hora que a gente chegou lá, aí a gente apresentou, mostrou o perfil... falamos, né, olha, o Cris é jornalista, ele tem, né, o programa e dá para a gente fazer a divulgação, mostrar para os seguidores e também para a audiência de rádio e TV que tem um receptivo em San Andrés e tal. E a gente foi trabalhando isso e aí foi onde os fornecedores locais toparam fazer essa parceria. Cara, na hora, a mulher lá da cooperativa ainda agradeceu, falou aqui, ó, tudo que vocês quiserem aqui. Aí a Paty falou, gente, que negócio bacana. E aí nós começamos a perceber que, de acordo com o destino que ia se falando no programa, começou a ter gente perguntando sobre viagem. Entendi, vocês estão falando de Maceió? Como é que faz pra ir pra lá? Tem pacote pra lá? Tem hotel? Quanto que custa? Quanto não custa? E a gente ia ajudando a dar informação. Porque o objetivo do Se Liga na Trip não é vender. Isso é muito importante. Quando a gente cria um projeto, nós temos que saber ali qual a linha que nós vamos seguir. Então a linha do Se Liga na Trip nossa ideia, nosso propósito é ajudar as pessoas a viajarem mais e melhor, escolhendo melhor, vendo que elas podem desbravar. Viagem é planejamento.
Tem muita gente que, eu não viajo porque eu não tenho dinheiro. Não é só a questão do dinheiro. E tem viagem de baixo custo e tem viagem que também, uma coisa que eu que acompanho, que quando você faz planejado, o custo cai por 1/3 do valor. Porque não adianta você decidir hoje viajar amanhã, porque aí não dá. Exatamente, a época influencia. Tem época que você vai comprar uma viagem que é chuva, tem época que tá muito frio. Então, tudo isso são fatores que influenciam. Então, o objetivo do programa é esse. É a gente fazer com que as pessoas viajem mais e melhor, seguirem lá o nosso Instagram, se liga na trip.oficial. Olha aí que bacana. Isso aí dá pra fazer um corte bacana exatamente. Aí. E aí, essa é a nossa ideia. Então, com isso, a Paty ficou com a parte do Instagram e eu fiquei com a parte do ao vivo na 98 Rádio e Televisão. Então... Além da 98 tem uma outra também. Não eu vou chegar lá. Cara. Aí, o que aconteceu? A Paty, percebendo que precisava melhorar o Instagram, ela fez um curso de marketing digital aplicado ao turismo. Isso. Onde ela falou, eu preciso mergulhar e especializar, entender como é que é uma proposta, como é que é uma proposta de permuta, como é que é um contrato. Porque como é que trabalha geolocalização, como é que faz mapeamento de calor. Organizada e profissional. A gente não bate na porta e sai pedindo. Não, a gente está entregando uma coisa, pedindo um apoio do empresário, da organização local, da política pública, em troca de outra. Porque eu tô divulgando um destino, eu tô divulgando um empreendedor. Eu não posso tirar do meu bolso para divulgar. Até uma dúvida, que além desse podcast tem o Política Agora, até entra um pouquinho nessa questão do Política Agora, mas falando sobre questão de turismo e esse movimento do política pública, como que vocês podem... Porque turismo é uma coisa que faz e é necessário em qualquer município, qualquer região, em qualquer país. É importante, né, a divulgação. E é importante a divulgação. Às vezes, a gente tem municípios no interior de Minas, principalmente, a gente pega aí a Estrada Real, ou dando exemplo mais dentro do nosso território, tá, gente? Mas tem isso se expande também. Que são municípios que sobrevivem de repasse e foram muito tempo abastecidos pelas verbas de mineradoras, porque a gente sabe que é uma região que se explora muito minério, mas que agora estão no momento do desmame das mineradoras e da necessidade de um turismo. E o turismo é necessário para o ser humano poder descansar, mas principalmente para o município poder sobreviver. Como é que é essa parte, quando você chega no local, começa a falar receptividade da prefeitura, da região, eles dão algum apoio, não dão? Existe alguma coisa nesse sentido? Olha só, no nosso caso, Se Liga na Trip, como que funciona? Eu entro em contato com alguns municípios, peço apoio para divulgação do programa. Exemplo, como eu sou palestrante, eu viajo muito. Então, às vezes eu tô indo para uma cidade, o que eu já faço? Contato com uma secretaria de turismo. Sim. Beleza, tô chegando aí, queria saber se você tem uma estrutura de um profissional para me acompanhar, se você tem um guia de turismo profissional, que é super importante, se você tem material de divulgação, se você tem um carro para me disponibilizar para levar no lugar. Cada cidade é uma situação. Tem cidades que te dão uma estrutura completa. Tem cidade que nem atende seu telefone ou sequer te responde. Sim. Então tem de tudo, tem de A a Z. E detalhe, tem muita cidade aí tida como cidade turística que você não é recebido. Que não tem um mapa, que não se preocupa com nada disso, que a informação no site totalmente desatualizada, que o Instagram é péssimo. E a gente vê isso no dia a dia. Por quê? Porque cada cidade tem a gestão municipal de uma forma. De uma forma, exatamente. Então não existe o que é bom e o que não é. Aqui em Minas tem uma coisa que é bacana, que é a FECITUR, que é a Federação dos Circuitos Turísticos. Os municípios são agregados em circuitos. Nós temos hoje faixa de 46, 47. Passaporte da Estrada Real é na FECITUR. A Estrada Real, eles fazem junto com o Instituto Estrada Real. Isso. Aí você tem ali uma federação que muitas das vezes eu entro em contato com a presidente daquele circuito. Exemplo, Circuito Trilhas do Rio Doce, que é a região de Valadares, Guanhães, Resplendor. É a Maria Eunice Lotti, que é a responsável por lá. Se eu tenho algum município daquela jurisdição ali, eu ligo para ela e falo, Maria Eunice, tô indo na cidade tal, não sei o quê. Ela já me passa o contato da secretária, do secretário, ou ela já liga e já facilita para mim o acesso. Sim. O que eu não quero, num primeiro momento, o que eu quero é a informação e o profissional. E o apoio para a gente poder entrar num atrativo. Eu não posso pagar para entrar num parque aquático que eu vou divulgar para o empreendedor. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tô ali para poder, né? Nós, quando viajamos juntos, a gente chega num lugar
A gente já tem vários parceiros no Brasil, inclusive grandes empresas, né? Que a gente já chega no lugar, a gente solicita as cortesias, nós vamos lá, nós vamos vivenciar, porque você vivenciando, você fala de outro jeito, você vende muito melhor. Então esse é o objetivo do Se Liga na Trip. A gente está mostrando essas coisas novas, um ponto de vista que não é o que o Google mostra quando você É isso que eu ia falar sobre isso mesmo. Quando a gente fala de Se Liga na Trip, eu ia até um pouco além. Hoje, o nome em si, ele tem uma autoridade, ele tem um alcance, ele tem uma respeitabilidade por quem gosta de viajar. Sim. E aí a gente vai entrar até numa fase que agora eu até me enganei. Agora, qual que é guia de turismo e o que é guia turístico? Não, né? Peraí, isso é muito importante. É muito importante. Há uma diferença enorme. Guia de turismo e guia turístico. O que você acha? Pois é essa que é a minha. É porque eu sei que um você pega, folheia e fala, sabe onde é que estão os lugares, ponto, e o outro te leva no lugar. Agora, qual que é qual? Eu me perdi. Isso, então deixa eu te ajudar a te encontrar aí. Guia turístico é o livro. Ah, é guia turístico. Então, guia turístico de Belo Horizonte, guia turístico de Berlim, guia turístico de Nova York, guia turístico de Nova Lima. Entendi. Guia de turismo é o profissional que conduz excursões, que conduz grupos, que conduz pessoas aos atrativos. Detalhe, a única profissão regulamentada dentro da área de turismo é a profissão de guia de turismo. Então, eu sou bacharel em turismo, eu sou formado em turismo pela faculdade, eu não sou guia de turismo. Guia de turismo é um curso específico de 800 horas, geralmente oferecido pelo Senac, é uma formação específica, tem sindicato, tem piso salarial, tem valor, e todos os ônibus de turismo são obrigados a ter um guia de turismo. Eu não sabia disso. No Brasil, em geral, a fiscalização é falha, mas nas cidades turísticas, eles apertam a fiscalização. Se uma pessoa chega num ônibus sem um guia de turismo, a polícia pode, inclusive, mandar voltar o ônibus ou apreender o ônibus e as pessoas ficam ali no meio do caminho. Tá vendo como é que a profissionalização e a informação precisam ser mais divulgadas na área de turismo? Com certeza. E aí eu ia até falar sobre a questão de informação. Por que não um guia? Aí é guia turístico, o manual é o guia turístico. Do Se Liga na Trip. Seria uma... Eu falo que é uma boa sacada. As viagens que eu faço, principalmente pelos interiores, é o que mais falta. Entendeu? Que aí, de repente, fazer parceria, falar com os hotéis, com os comércios, com as coisas que estão ali perto. É que veio na minha cabeça. Uma ideia para ser anotada. Porque em princípio, nosso propósito é divulgar, fazer os cortes, colocar no nosso canal e ajudar as pessoas a irem fazer suas viagens. Essa foi a ideia do nosso negócio. Isso aí já é uma outra história, né? Nós pularíamos de fase. E a gente vê uma situação depois do Se Liga na Trip, tem diversos influencers. Eu acho que todo trabalho de influencer ele é positivo, muito positivo, mas que pegou carona nessa ideia para poder fazer uma página do TikTok, um negocinho explicando, questão de valores, ida, volta, que tá na mesma pegada. Gente faz e-book hoje em dia, né? Também. Isso. É uma outra ferramenta. A gente, por enquanto, a gente não pensa nisso, sabe? A gente realmente está focado ali no Instagram. A gente até tem também lá o perfil do TikTok, mas assim, acaba que eu esqueço de alimentar lá, porque não é uma rede que eu acesso muito. Conselho que eu dou é legal, né? Tá na febre desse ano, a febre tá sendo... Eu tenho agência de marketing, então assim, a febre esse ano tá sendo TikTok. Pois é. Pra loja, pra tudo. A gente precisa entrar mais no TikTok, inclusive, entra lá no Instagram e segue a gente lá. Segue a gente no TikTok também, Se Liga na Trip.oficial. Eu prometo que eu vou começar a colocar mais conteúdo lá. Pronto aí, ó, já valeu a pena aqui, já demos um novo passo. Mas aí, eu quero entrar numa situação interessante, que foi com essa demanda, com essas perguntações das pessoas. Aqui, tem isso, tem aquilo, como é que faz e tal. Eu sou muito convidado para participar de eventos, como jornalista. A Paty começou a ir nos eventos comigo, ela tinha saído do banco, estava fazendo ali a produção do Se Liga na Trip. Só que antes disso, eu sempre postava uma dica no final de semana de algum voo com valor promocional e também o link de afiliado, né? Assim, para poder, quer comprar uma hospedagem e tal,
pode entrar nesse link. Então eu comecei a divulgar o link sem muitas pretensões, mas assim, só para ajudar mesmo as pessoas. E aí foi onde eu tive com o Cris, num desses eventos, que o Cris ele foi fazer uma palestra para um grupo de agentes de viagem. E como a gente já estava né, com o Se Liga na Trip ali caminhando e tal, e muita gente já estava reconhecendo a gente nos lugares. Então a gente já saía e uma pessoa ou outra falava assim, você é do Se Liga na Trip. Sim. E a gente, assim, eu, pelo menos, né, eu fiquei muito feliz. O Cris, ele já tem um público dele, mas eu até então não tinha, né? Então as pessoas seguindo e reconhecendo, isso é muito bom. E aí a gente ficou muito feliz, mas aí, nesse dia, o Cris até falou assim, Paty, vamos comigo para essa palestra e você vai fazer uma dica para os agentes de viagem a projetarem ali um vídeo para uma ação lá de uma dinâmica do grupo lá, que era um vídeo para poder apresentar o destino e tal. Então a gente teve essa troca de experiências, né, para poder apresentar. E aí com isso a gente depois passou ali o evento e um dos gerentes lá comentou comigo, falou assim, Paty, você já conhece tantos países, você tem muita experiência em viagem. Por que você não abre a sua agência de viagem? Você fica dando a dica no Se Liga na Trip, que é muito bom, mas você pode trabalhar isso de forma profissional. E aí eu pensei, será? Será? Pegou a trend. Será? Pegou a trend aí, ó. Será que ela abre uma agência de viagem? Será? E aí, nessa época, eu estava com outros objetivos, que eu pensava o seguinte, se eu tô com o Se Liga na Trip junto com o Cris, né, com uma quantidade maior ali de seguidores, eu posso ajudar pessoas que têm um Instagram menor do que o meu. Então, na minha cabeça, eu queria ajudar as pessoas do turismo a formatar um Instagram que não tinha. Exemplo, um hotel que às vezes tem 1000 seguidores, que ele não sabe como criar um vídeo e tal. Então, na minha cabeça, eu queria ajudar e fazer a gestão de rede social. Entendi. Ou seja, social media para agências de viagem ou hotéis. A ideia inicial dela, como ela fez esse curso de marketing digital aplicado ao turismo, ela percebeu que muitos hotéis no interior, muitos restaurantes, têm Instagram fraco, pouco seguidor e não sabe postar, não sabe fazer um vídeo. Não tem uma estratégia. Não tem um destaque, gente. O marketing digital não é aquele curso que você faz, o marketing serve para tudo. O específico para turismo, tem o específico para dentista, tem o específico para área de saúde como um todo. É isso. A Paty enxergou essa ideia. E eu queria ajudar os pequenos, os perfis pequenos, sim, digamos assim, empresas grandes que têm um potencial gigante, mas que tinham um Instagram que não chamava atenção. Não dava aquele... Então eu falei, Cris, eu preciso ajudar essas pessoas. E aí foi onde eu pensei, nesse primeiro momento, em trabalhar como social media. Só que passou 2 meses, eu fui em outro evento com o Cris, e aí um outro gestor dessa área de operadoras falou comigo, Paty, você tem perfil para agência de viagem. Abre a sua agência. Aí eu, será? Será? Eu falei, acho que eu vou para esse caminho agora. Uhum. E aí, passou assim, 3 dias, uma tia minha mandou uma mensagem e falou assim, Paty, eu tô precisando de emitir uma passagem para os Estados Unidos. Você pode me ajudar? Aí eu falei, olha a oportunidade chegando. Já para poder começar Só que abrir uma agência de viagem não é tão simples como todo negócio. Eu ia perguntar sobre isso agora, porque eu não faço nem ideia de onde começa, como que funciona essa questão. Super burocrático, mas eu tive o apoio, né, de algumas pessoas que me ajudaram. E, enfim, é uma longa história que aí eu teria que falar mais sobre essa questão. Mas, assim, e aí eu tive a oportunidade de abrir a agência, né? E aí foi onde a minha tia me pediu essa passagem. Eu falei, tia, eu tô abrindo a minha agência, a sua viagem ela está um pouco mais para frente, você pode me aguardar? Porque são processos burocráticos que eu preciso resolver. E aí, se você puder esperar, eu te ajudo nisso, né? Resumindo,
Resumindo, você tem que abrir uma empresa, tem todo o protocolo de empresa que hoje no Brasil ele é muito simplificado. Sim. Né? Quando eu abri o MEI, muito simplificado. Mas você tem que, como profissional de turismo ali, cadastrar nas operadoras. Você tem todo um processo, você tem um CNPJ novo. Uma operadora não vai te dar uma abertura de crédito num CNPJ novo, numa pessoa... Você precisa de um avalista. Você precisa de avalista, pessoa que conheça o mercado. Tem uma série de situações. Isso já tem quanto tempo? Que eu falo porque você falou comigo. Às vezes ninguém vai dar no primeiro momento uma carta de crédito, né? Um volume de crédito maior. Já tem quanto tempo hoje? Em média, as operadoras, elas liberam os acessos em torno de 6 meses a 1 ano, para liberar o acesso para uma agência de viagem. Então, muitas vezes a agência que é aberta ali, ela não consegue cadastro imediatamente, né? Entendi. Então, até para você, né, ter toda a questão de documentação correta, cadastura e tal. E aí, isso também depende muito de contatos, né? Porque quando a gente tem um facilitador, esse tempo ele diminui. Então, eu tive esse facilitador, diminuiu um pouco o meu tempo, e aí foi onde eu consegui fazer a minha primeira venda, né? Sim. Que foi a da sua tia, não? Foi a da minha tia. Foi a da sua tia? E aí na hora que eu fiz a venda para ela, aí você perguntou quanto tempo, né? Eu abri a agência, de fato, em 2023. 3, nós já estamos há 3 anos já. Depois eu quero saber quais os eventos que vão ter aí desses povos. Por isso que eu perguntei o tempo. Então já deu tempo de conseguir a linha de crédito e levar um bocado de gente. Porque aí eu abri o meu CNPJ, né? E comecei a agência. E aí, quando eu fiz a minha venda para ela, aí ela foi e eu mandei um brinde para ela. E postei na minha rede social. E falei assim, minha primeira cliente indo para os Estados Unidos. Aí a minha amiga do banco viu a minha postagem e falou assim, Paty, você tá vendendo viagem? Falei, tô. Ela falou assim, eu tô precisando de uma viagem para Balneário Camboriú. Você faz a cotação para mim? Eu falei, faço. Eu nem entendo de tudo da questão de aéreo, hospedagem e tal. Fui, ajudei, mandei para ela. Ela falou assim, nossa, eu vou passar aqui para os meus pais e te dou notícia. Eu falei, tá bom. Aí passou, assim, no outro dia ela me mandou a mensagem e falou, Paty, quero fechar. Eu falei, olha que bom. E aí foi onde eu fui observando que dava para poder atender as pessoas que têm um perfil que precisam de ajuda, porque tem muita gente que fala assim, não vou fazer com a agência de viagem. Por quê? Porque eu sei olhar tudo e tá tudo bem. Essa pessoa, às vezes, ela vai olhar na internet mesmo e vai comprar. Mas quem precisa de apoio, uma assessoria de perto, uma indicação de um hotel, de um aéreo. E hoje, como é que eu sei, até para poder entender um pouco mais, como é que funcionam as etapas? Como é que você conduz, recebe clientes, você trabalha de forma aberta, trabalha com isso de forma mais de indicação? Como é que é essa questão? Então, eu optei por fazer a minha agência de uma forma mais restrita, no sentido de eu atendo somente indicações e conhecidos, né? Eu não deixo o meu Instagram aberto. Meu Instagram é o Paty Torres Viagens. Então, assim, as pessoas que entram no meu Instagram vai ter lá o direcionamento. Siga ou se liga na Trip. Porque a pessoa que quer saber de dicas de viagem no Se Liga na Trip. A linha é mais um grupo fechado para a agência. Não digo grupo fechado, né? Mas um grupo mais... Para quem quer uma assessoria para poder viajar, aí a pessoa me aciona e aí eu vou ver se ela conhece alguém. Eu sempre pergunto, você veio indicado por quem? Entendi. Porque eu quero saber quem que indicou. Mas você já faz excursões, já faz alguma coisa nesse sentido? Normalmente, as agências costumam fazer também essas excursões ou passeios turísticos específicos para o Egito, coisa assim. Tem várias opções, né, de viagens. No meu sistema de agência, eu consigo localizar as excursões. Eu, particularmente, gosto de montar os pacotes conforme a disponibilidade da pessoa. Porque, às vezes, eu mando ali um pacote que está numa data X e ela não pode ir. Entendi. Então, quando eu faço o direcionamento mais específico com a data e tal, aí tem uma efetividade maior. Eu falo porque assim, tem muita gente idosa. Eu mesmo, na minha família, tem pessoas que são mais idosas, que gostam de viajar, mas que tem uma dificuldade enorme. Como é que você vai entrar? Eu vou entrar aqui na CVC, vou comprar. Às vezes compra um negócio pensando que é pro ano que vem, é pra semana que vem, ou vice-versa também, pensando que é pra... Porque a pessoa, a gente vai perdendo um pouquinho a cognição ali, né, em alguns detalhes. E às vezes não precisa nem ser idoso, tá? Eu tive um caso de um amigo nosso, né, em comum, que fez uma emissão de um aéreo
e quando foi observar, o voo era à noite, mas ao invés de chegar, tipo, 1 hora da manhã, chegaria 1 hora da manhã, só que do outro dia. Entendi. Então, o que que acontece? Teria uma conexão de um dia na cidade. E ele teria um compromisso às 9 da manhã. E aí ele me ligou, ele não tinha emitido comigo e tal, e ele me ligou falando, Paty, me ajuda e tal. Então, assim, esse tipo de atenção é algo que eu prezo para poder cuidar, porque às vezes a pessoa fala, nossa, achei uma passagem super barata na internet, vou comprar. Compra na correria. Se emitir com o nome errado ou com uma data errada, isso daí muitas vezes pode perder o dinheiro. Sim, isso é algo recorrente, inclusive. A gente vê, inclusive, algumas empresas, às vezes até você tá lá, você tá no voo, você tá tudo certinho. Mas não, agora você vai sair, nós vamos te reembolsar, beijo, tchau. Existem algumas situações assim, nesse sentido também. Existe muita situação no turismo que as pessoas não observam. Por exemplo, tem uma passagem ali naquele buscador que tá mais barato. Tá, vou dar um exemplo aqui clássico. Buenos Aires, você tem 2 aeroportos. Você tem Aeroparque, que é um aeroporto mais central, e você tem Ezeiza, que é um aeroporto mais distante. Às vezes você pode comprar uma passagem, tem uma passagem ali mais barato, só que às vezes a passagem, exemplo, sai de Confins 6 da manhã, chega em São Paulo às 7 e pouquinho, e o voo para Ezeiza vai ser 9 da noite. A pessoa vai ficar 12, 14 horas em São Paulo. Então, mas eu comprei uma passagem barata. Mas você comprou barato, mas você aí tem que almoçar, você tem que às vezes hospedar. Exato, aí você vai chegar lá em Ezeiza de madrugada, o preço do transporte vai ser muito mais caro, vai ser um dinâmico. Então, todos esses detalhes compõem, né, o turismo. Porque você tem que entender que turismo, para muitas pessoas, aquela ali é a viagem da vida, é a viagem que o cara vai ter ali durante a semana de folga dele. Ele não quer ter o quê? Perrengue, dor de cabeça, situação. Então, você querer ganhar em tudo, tô sendo espertão aqui, comprando barato e tal, nem sempre o barato é o melhor, nem sempre o barato é o que vai resolver. O barato sai muito mais caro, inclusive, Pode é mais acontecer. frequente do que a gente pensa. E no turismo, isso é batata. Por exemplo, eu tava lendo a notícia ontem, que eu até hoje coloquei no Giro do Turismo, nós vamos chegar lá, que é um programa que eu faço na 98 News, que é uma rádio nova do grupo da 98, que o objetivo dela é ser uma rádio 100% notícia, 98.7 FM. Eu faço 2 vezes por semana o Giro do Turismo, são pílulas de turismo com o que tá rolando no turismo, são as últimas informações. Então, Barcelona começa a ter uma taxa turística, eu coloco lá, Azul tem novos voos agora, partindo de BH para 25 capitais do Brasil. É 1 minuto e meio aquela notícia. Eu sou um fã já, a gente já estava falando aqui antes, você vê como é que são as coisas da sua história mesmo. A questão que você formou em turismo, você vem de uma família de comunicadores e acabou que encontrou os dois. Assim, você quer ir pro turismo? Então vem cá, você vai vir pro turismo dentro da comunicação. Como é que o universo é incrível, né, bicho? Incrível. Impressionante. Incrível. E nesse Giro do Turismo, eu gravei falando sobre um golpe que está tendo em São Paulo. O consulado da Coreia do Sul emitiu uma notificação avisando para as pessoas para tomarem cuidado, porque tem um casal vendendo viagem para lá, só que não está entregando. Que isso? Gente? Eles são coreanos, estão falando que a viagem é ótima, que não sei o que, arrumei um preço muito bom. Você o cara paga e não tem nada. Então, quando a Paty falou aqui do Cadastro, que é o Cadastro Geral do Turismo, que é o cadastro que os prestadores de serviço têm que ter, então, por exemplo, ela tem uma agência, ela tem o Cadastro, ela está com todos os credenciamentos. Então, isso tudo faz parte. Hoje, você comprar pela internet, o turismo, você tem fornecedores que são excelentes. Você tem coisa muito boa, mas você tem também pessoas que não são muito confiáveis. Você pode ter mais risco de golpe e de você perder o dinheiro. Então, quando você trabalha o turismo, você tem que pensar nisso tudo. Porque é uma série. Eu comprei na internet, deu tudo certo. Que bom. Porque se der errado, você não consegue falar com o fornecedor que você comprou na internet. Agora, quando compra como agência, a gente tem essa pessoa direto. Com a agência. E tem seguro, tem alguma coisa nisso. Eu falo pelo seguinte, existe uma dificuldade muito grande da gente confiar naquilo que está na internet. Essa é uma realidade. Principalmente agora com esse mundo de IA, com todas, a gente tá...
Essas questões de milhas também, cada hora né? Aparece que uma a gente coisa, sabe aí sim. do passado que teve uma empresa grande de milhas que deu 1, 2, 3, que aí. inclusive é aqui de Minas, é que o pessoal, os pessoal são daqui. Então, assim, a pessoa às vezes emitia passagem lá e na hora que ia embarcar não tinha passagem. Não tinha passagem. E o que acontece? Muitas vezes essas questões de milhas, quando você compra com essas empresas que não são confiáveis, acaba que a pessoa, na hora que ela compra, ela tá lidando ali com uma solicitação, mas a gente não sabe também quem que é o dono da milha. E se ele fala que não reconhece a emissão daquela passagem? Ele pode, de repente, né, solicitar um cancelamento? Pega, e aí, cancela, acabou. Fica? Então, assim, eu, particularmente, eu não emito passagem com milhas para clientes, nem nada. Eu tenho as minhas milhas, eu emito para mim quando eu vou viajar. Sim. Aí eu tenho alguma... Porque eu acumulo muito ponto, né? Principalmente com as minhas viagens e tal. Então, mas eu não faço essa negociação de milhas. Isso mas acontece muito. Recentemente eu vi no TJ uma série de processos de milhas. O pessoal tá vendo, virou um pacote, né? Virou comércio. Exato. Se as pessoas compram assim, de uma milha, vende para outra, e se esse um cancelar, já era. Mas assim, existem agências que eu conheço que também trabalham com milhas e fazem um balcão de milhas, que eles chamam, que são empresas que elas têm que assinar contrato, mostrar todos os documentos para entrar e ter uma confiabilidade melhor nessa questão. Então, assim, existem ramos que trabalham com milhas, outras não. Mas, assim, essa questão, né, de golpe, tanto questão também de operadora, é um risco muito grande do negócio, né? Teve uma operadora aí que ela deu cano, ela recebia dos clientes e não repassava para os hotéis e nem para a companhia aérea. Então, muitos agentes de viagem tiveram prejuízos enormes, de 100 mil, 200, 300 e até 1 milhão ou mais por conta do volume de vendas. Então, assim, não é uma profissão fácil, ela é desafiadora como qualquer outra, né? Às vezes a pessoa pensa, nossa, vou ter que fazer uma loja, eu vou investir muito e tal. No turismo hoje, o investimento também, né, como agência, por isso que eu procuro atender sempre pessoas conhecidas para evitar golpe, porque se uma pessoa está mal intencionada, eu vou saber de onde que você veio. Veio da internet, que é uma emissão de passagem imediata? Como eu vi assim? uma situação aí fica difícil para poder lidar. Então, eu prefiro selecionar os clientes. Os clientes que eu atendo são clientes selecionados, atendo conforme o horário. Então, assim, eu marco um horário na minha agenda para atender aquela pessoa. Então, eu não tenho quantidade, eu tenho qualidade no meu serviço. Entendi. E segurança também, que é o que é mais difícil da gente encontrar. Então, gente, pessoal, não deixe de seguir. Se liga na Trip, porque todas as dicas de viagens estão lá. Exatamente. E com sorte aí, daqui a algum tempo... e quem está assistindo aqui o podcast gostar e falar assim, Paty, eu quero uma viagem com você. Aí você vai me chamar lá no direct do meu Instagram e vai falar assim, Paty, eu vi... Paty Torres Viagens. Paty Torres Viagens. Aí você vai falar que me viu aqui, aí a gente vai conversar. Aí, ó, gente, então aqui além de um canal pra gente poder estar ampliando, temos aí também a possibilidade de você entrar para um grupo VIP. Isso aí. Na verdade, o que acontece? Enquanto negócio, o que é uma coisa que é muito importante, quero deixar aqui até uma dica para o empreendedor do pequeno negócio, que eu sou palestrante também do Sebrae e falo muito para o empresário e para o empreendedor. Nós temos que, cada vez mais, entender uma coisa que eu aprendi lá na NRF em Nova York. É menos sobre quem vende e mais sobre quem compra. Sim. É a gente olhar mais para o consumidor do que para o nosso negócio. Então nós temos que definir quem é o perfil do nosso consumidor. Quem é a pessoa? Quem quer vender para todo mundo, no final das contas, não vende para ninguém. Então nós temos que direcionar. A Paty, no negócio dela, o que ela fez? Eu vou fazer um atendimento para quem eu conheço e para indicações. Então é relacionamento. Eu indico muitas pessoas. As minhas viagens, por exemplo, são todas com ela. Isso me economiza tempo, isso me economiza... Nossa, uma logística absurda, porque ela já olha tudo pra mim. Voo cancelado e voo trocado acontece muito mais do que a gente imagina. Então, isso aí, a hora que acontece, antes de chegar pra mim, ela já tá sabendo, ela já resolveu e ela já me entrega a solução. Ó, esse voo aqui aconteceu isso, eu tenho essa sugestão, essa ou essa alternativa. Tá ok?
Então, isso tudo é muito importante numa gestão. A gente não se sentir abandonado também, que é o que acontece muitas das vezes quando a gente fecha pacotão aí, vai para lá, aí de repente o negócio dá errado, você se sente abandonado, você vai tentar entrar em contato, não, mas aí você tem que falar com a central. Pô, velho, a central, você vai ficar 2 horas na musiquinha, da musiquinha vai para outra pessoa, é bom ter o pertencimento, bom ter aquela aproximação. E eu cuido do cliente do início ao fim, né, desde da cotação e tal, e na hora que o cliente... ele fecha o pacote, eu sempre entrego um mimo de boas-vindas na minha agência, que aí o cliente se sente feliz, né, por receber a viagem ali nas mãos, digamos assim. Isso. Então tem o voucher impresso, tem o mimo que eu entrego, coisas úteis para viagem. Por exemplo, numa viagem internacional, aquele adaptador de tomada, porque às vezes quando a pessoa chega no exterior, custa $20. Então, assim, é um negócio que, de repente, na hora que ela tá levando ali na mala, ela fala assim... isso aqui vai ser útil, sabe? Sim. Além de outros mimos conforme o tipo de viagem. Se é praia, se é, né? E às vezes a pessoa que tá viajando pro exterior, ele é até marinheiro de primeira viagem, nem sabe, nem pensou que a tomada tem um adaptador, que a tomada é diferente. Porque a tomada de 3 pinos é só no Brasil. Parabéns aos envolvidos. Né? Mas, então, o que ocorre? São detalhes de uma viagem que a pessoa atrapalha. Então, às vezes, a Paty conversando ali nesse atendimento personalizado, ela às vezes dá dica do que levar numa mala. Você vê que... Vacina. Cara, tem gente que perde o voo internacional por causa de vacina. Não é nem no destino final. Às vezes é na conexão. Então são muitos detalhes que uma viagem se compõe. Ah, mas nós temos inteligência artificial, tem tudo. Mas nada substitui o atendimento humano e o entendimento de seres humanos. Você entender cada vez mais o seu consumidor e fazer o seu negócio para o seu consumidor. Isso é bacana. Pessoal, como todo podcast, a gente vai indo, nem sente, nós já estamos chegando quase no final, mas eu queria, antes de tudo, ter um pouco mais, ter a última informação, que é sobre o outro programa, e também da parte que eu estou sabendo que tá para sair uma viagem, uma excursão aí, que eu recebi aqui agora da produção informação. É agora, vamos falar. Então eu já dei o spoiler, que é o Giro do Turismo. Giro do Turismo. Então eu tô hoje no Giro do Turismo na 98 News. E também com Se Liga na Trip na 98. Que também tá no Spotify, o Giro do Turismo. Que também tá no Spotify. Para me achar, o mais fácil é ir lá no meu Instagram, @palestrante Cristiano Lopes. Lá no Linktree tem tudo, né? Então eu tô aqui para ajudar as pessoas dentro do Se Liga na Trip a dar dica de viagem. E se alguém estiver assistindo aí, vai ter corte, vai ter muita coisa. Entra lá, dá dica de destino pra gente, que a gente fala. A gente tá aqui para divulgar o turismo mesmo, para que as pessoas possam viajar mais. E falar do turismo é algo assim maravilhoso. O pós-pandemia fez as pessoas investirem mais em viagem. Sim. As pessoas estão aproveitando mais o tempo, mais as conexões, mais os lugares. E aí, Pedro, eu até te fiquei com uma dúvida aqui. Para onde está planejada a sua próxima viagem? Bicho, eu vou te falar que a gente estava sentado, pensando, foi ali aquela parte da Estrada Real, algo nesse sentido para esse ano. Agora, para ano que vem ainda não tem, ainda estamos colocando papel. Estamos colocando papel, mas ali Estrada Real a gente fez Congonhas, fez São Tomé das Letras recentemente, e passamos por alguns pontos. Mas eu gosto muito aqui de Minas. Mas você faz a viagem, você gosta de ir na trilha. Isso. É diferente, você gosta de uma viagem mais off-road, ali de aventura. Isso. Me fala um perrengue que você já passou numa viagem. Cara, na travessia Lapinha Tabuleiro, o tempo tava lindo, maravilhoso, eu vou acampar aqui, segundo dia de coisa, acampei do lado da cachoeira, começou a chover. Eita. Eu acordei com a barraca indo embora, quase que eu indo junto. Essa foi a maior perrengue, que a gente catei, sorte que marcar as barracas que a gente coloca aqui assim na mão, coloca nas costas e vai subindo. Foi exatamente isso, coloquei tudo que tava do lado de fora na barraca, coloquei a barraca nas costas e fui subindo, porque senão ia ser levado pela cachoeira. É verdade. E sobre essa questão assim de viagem, né, que você me perguntou também, qual que é a próxima viagem, né? Já estou planejando aqui uma viagem de navio. Fizemos uma viagem recentemente para o Caribe, saindo dos Estados Unidos. Então foi uma viagem maravilhosa de 7 dias, a gente gostou muito. E agora a gente tem aí um plano de fazer a travessia. A travessia ela sai do Brasil e vai para a Europa de navio. São 16 dias de navio.
O preço, assim, ficou excelente, uma condição muito boa que eu consegui lá na MSC. Só para você ter uma ideia de valores, né? Por noite está saindo praticamente 500 e poucos reais. Numa viagem de 16 dias está dando 8 mil reais a cabine interna. Então, é uma viagem que tem toda a questão da hospedagem de primeira linha, alimentação toda incluída, né? Café da manhã, almoço, jantar, festival de show, atrativo de lazer. Tem muita coisa legal que dá para fazer no navio, né? Esse valor aí, se a pessoa quiser comprar as bebidas e tal, aí tem um pacote de bebidas à parte. E aí é uma viagem maravilhosa. Então, quem quiser viajar de navio, ó, fica a dica aí, bora com a gente pro travessia aí da MSC. Deixa eu só falar nessa questão da viagem de navio, que eu já fiz 5 viagens de navio. Eu tô doido para fazer essa travessia. Se Deus quiser, estaremos na travessia 2027, né? Porque o navio ele vem em outubro, novembro da Europa pro Brasil e março, abril ele volta para a Europa. Nessa viagem, eles vão parando em alguns pontos e alguns destinos que são bem diferenciados, que é para trazer um atrativo para essa viagem. Sim. Então, nessa viagem, por exemplo, da travessia da MSC, esse navio que é o Divina, que nós já viajamos nele, por exemplo, vai parar em Casablanca, no Marrocos. Olha que bacana. Vai parar em algumas... Nápoles, vai parar em Nápoles, no sul da Itália. Assim, então é mais do que uma viagem de navio, uma viagem... Sim, comparadas, E esse de 16 dias, ele vai sair de Salvador, aí pega um pedaço do litoral brasileiro, Maceió, e depois ele vai. Então, o que é o mais legal? Quando a Paty fala assim, são 3 refeições, não são 3. São 3 formais. Porque o navio você tem comida 24 horas. Você tem lanche da tarde, você tem lanche da noite, você tem ceia, você tem espetáculo, você tem show, você tem entretenimento. Esses navios, geralmente, hoje, você tem parque aquático, você tem quadra de esporte, você tem teatro. Então, toboágua, tem... que sai pra fora do navio também. Que legal. É um negócio de... Assim, é maravilhoso. A viagem de navio é espetacular. Atendimento maravilhoso também. Top, atendimento internacional, padrão internacional, colchão bom, cama boa, chuveiro bom, é tudo de primeira categoria. Então, realmente, é uma viagem que vale muito a pena e a travessia é uma viagem diferenciada. Então, vale muito a pena. E eu vou encorajar aqui também quem tá ouvindo, de repente, eu queria fazer uma viagem em navio. As pessoas ficam com muito receio. O navio balança muito, o navio... Tem muita gente que tem muitos mitos. Medo de viagem de navio. E eu quero te dizer que é uma viagem espetacular, extraordinária. Se você quiser saber mais também sobre viagem de navio, @Paty Torres Viagens, ela traz todas as informações para você viajar de navio. Exatamente. Além disso, só completando, né? Todas essas informações, dicas de navio, temporada, sempre quando tem atualizações, o Cris, ele, né, leva lá no programa mesmo, de TV e rádio. Eu sempre faço os recortes, coloco lá na rede social. Então, para quem quiser as dicas de viagem, é só entrar e maratonar o Se Liga na Trip.oficial. Lá tem várias informações de destinos, enfim... Muita coisa legal e acredito que vocês vão gostar aí também. E quantas pessoas que dá para poder ir nesse navio que você já conseguiu, que vai abrir de vaga? Só pra gente já deixar o pessoal do outro lado também já na... Porque tem uma vaga, uma quantidade limitada. Antes de começar uma pergunta, você tem ideia quantas pessoas cabem no navio? Não faço ideia. Um navio desse divino aí deve caber na faixa de uns 5 mil passageiros. Navio hoje tem 18, 20 andares, são 20 e tantos elevadores no navio. Você tá andando ali no andar do navio e você acha que você tá num shopping em Dubai. É a mesma coisa. Você fala que você tá em qualquer lugar, mesmo dentro de um navio. É impressionante. Que é um hotel flutuante, né? Sim, eu nunca fiz de navio. O bom do navio é que você não precisa desfazer mala e pode descer nos pontos turísticos e voltar pro navio e só trocar de roupa e tal e continuar. E no outro dia você tá no próximo destino. Então é maravilhoso. É bacana demais. Mas assim, normalmente a cabine, ela cabe ali de 2, 3 pessoas em média, fica mais confortável, né? Para viagem de navio travessia, tem algumas restrições para crianças, não pode criança menor do que 2 anos, e gestantes até um limitador de semanas. Sim. Então, é importante
deixar essa deixar essa observação, pessoal. Porque é importante. E no mais, assim, a pessoa ela pode compartilhar ali a cabine, de repente 3 pessoas, 3 amigos que querem viajar, o preço fica melhor ainda, né? O preço então, é de 8 mil mesmo para cabine? Isso, na cabine interna para 2 pessoas. Então, por exemplo, o pacote vai ter 2 pessoas dentro da cabine, cada pessoa vai pagar R$8.000. Entendi. E tem as outras cabines, que é a cabine com varanda, que ela tem aquela parte que você abre e pode acessar a varanda, e tem uma cabine que chama externa, que ela só tem uma janela. É como se a gente estivesse aqui no estúdio, tivesse uma janela, mas a gente não pode abrir. Então, Entendi. a cabine externa ela é dessa forma. Entendi. Tá? Você quer complementar, Cris? Eu quero complementar que a Paty conseguiu um bloqueio para a agência dela. E hoje, por exemplo, se uma pessoa quiser comprar esse mesmo pacote que ela está vendendo, no site da armadora, talvez já esteja até mais caro, porque há flutuações de preço. Entendi. Então ela tem um pacote garantido, Que ela conseguiu algumas cabines congelar os que ela preços. solicitou para a MSC. Com alguns dias com antecedência. No dia que saiu a promoção, eu solicitei o bloqueio, então eu tenho algumas cabines lá disponíveis. E assim, na hora que a pessoa tiver interesse, pode me chamar que eu passo mais detalhes. Ótimo. Pessoal, nós tivemos aqui com esse casal do turismo maravilhoso. Então, assim, é pena que tá acabando. Tem muito assunto, Tem muito né? assunto e nós vamos estar voltando para poder compor outros assuntos, falar sobre business também, falar um pouco mais amplo aí. Nós temos uma palestra, algumas informações que o Cristiano vai passar para a gente, mas queria mais uma vez agradecer a participação do Cristiano, da Paty. Mais uma vez, prazer inenarrável estar com vocês aqui. Uma pessoa que já por si só o próprio nome já vem na frente. Né? Muito Muito obrigada obrigado. pelo convite, assim, pra gente também. Eu fico muito feliz, né, de contar um pouco da minha história e também de motivar a pessoa que quer, de repente, fazer uma transição de carreira, né? É possível. Importante ter o planejamento para fazer isso e principalmente estudar, né? Ter as informações corretas, buscar ali no network, né? Através de palestras, eventos. Network é muito importante porque a gente vai fazendo essa conexão com pessoas e às vezes essa pessoa ela pode te ajudar lá na frente em alguma coisa e também, né, o mundo ele dá muita volta. Então, numa hora você ajuda, outra hora você é tá sendo ajudado. Então, Exatamente. isso é muito importante. É isso, quero agradecer a você, Pedro, agradecer a toda a turma aqui do Implantar Telecom, estúdio maravilhoso, tecnologia aqui e a internet cortando na alta. Cortando na alta, Nota exatamente. 10, né? Exatamente. E depois nós vamos falar mais do Cortando na Alta. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Até a próxima oportunidade. Gente, bora viajar! Bora viajar! E se liga na trip! É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Grande abraço. E estamos encerrando aqui mais um dos episódios do Open Business. E grande abraço a todos.